Amigo estudante, eu sou o professor Célio. Seja bem-vindo ao nosso canal Amor ao Conhecimento. Seja bem-vindo à arte da aprendizagem, a matemática. Para acompanhar mais vídeos, inscreva-se clicando uma vez no botão vermelho inscrever-se e ative as notificações clicando no sininho. Monte a sua playlist, deixe o seu comentário, dê o seu like e compartilhe. Assim você também dissemina o saber, divulga o conhecimento a todos, sabia? E para ter um melhor aproveitamento da aula deste vídeo, na descrição logo abaixo constam os links para acessar as aulas anteriores, certo? Vamos à nossa aula. Operação matemática de subtração, parte 1. Então, este é o início, da aula sobre a operação matemática de subtração. Nos vídeos anteriores eu expliquei sobre a soma ou adição, certo? Lógica do cálculo. Bom, a lógica do cálculo, antes de mais nada, você precisa entender como é essa lógica antes de começar uma operação matemática de subtração. Entender como essa lógica é fundamental. Então, imagine uma cesta de frutas, em que você tenha 5 maçãs e você retira então 2 maçãs. O que acontece? Diminui o tamanho, diminui a quantidade. E o que resta é o que fica na cesta, não é isso? E o que fica na cesta é o resultado, é a chamada diferença. Então veja, houve uma interação, entre a quantidade de objetos. Aqui você tinha que era o todo, eram 5 maçãs, então você retira uma parte, então você, nesse caso, faz diminuir a quantidade. Isso é o que você pode entender como operação matemática de subtração, em que o resultado chama-se diferença ou resto, porque é o que fica, ok? Dando continuidade, eu vou falar sobre as propriedades de uma operação matemática que, no caso da subtração em particular, não existem. Portanto, não existem as propriedades como existem na operação matemática de soma, a propriedade chamada do fechamento, não existe a do elemento neutro, não existe a propriedade comutativa, e nem a associativa, certo? Então eu vou explicar melhor por que não existem essas propriedades para a operação matemática de subtração. No caso, é uma operação matemática envolvendo números naturais, ok? Exemplos. Temos aqui uma operação binária, de operação matemática de subtração, como vocês estão vendo. Eu coloquei essa operação na forma horizontal, em que o primeiro número é o minuendo, e o segundo número é o subtraindo, e nós temos o resultado, que é a diferença. Então veja, para explicar que não há a propriedade do fechamento, então não conseguimos, para que houvesse a propriedade do fechamento, aliás, qualquer operação matemática de subtração entre números naturais, o resultado sempre daria um número natural. Nesse caso aqui é possível, temos o resultado como um número natural. Mas se por acaso resolvermos subtrair 3 e 5, por exemplo, a gente não consegue ter o resultado de um número natural, porque esse número aqui passa a ser, esse número pertence a um outro conjunto, que é o conjunto dos números inteiros, diferente dos números naturais, certo? Então veja, não é verdade que a gente consegue sempre numa operação matemática de subtração envolvendo números naturais ter como resultado um número natural, certo? Por isso, não há propriedade do fechamento. E continuando aqui nesses mesmos exemplos, eu já posso explicar que também não existe a propriedade chamada comutativa. Como você pode lembrar, como a propriedade comutativa na soma, por exemplo,
se você mudar a ordem das parcelas, o resultado permanece, né? Por exemplo, 5 mais 2 dá 7. Assim como 2 mais 5 também dará 7. Essa é a propriedade comutativa. Então veja, aqui já podemos entender que não existe a propriedade comutativa também, né? Porque se mudarmos aqui a posição dos algarismos ou dos números, né? Como nós fizemos aqui, veja o resultado que dá. Tá? Então também não existe, logo não existe a propriedade comutativa. Assim como não existe a propriedade comutativa, também não é possível que haja a propriedade associativa. A propriedade associativa é muito semelhante à comutativa, portanto também não é possível existir, certo? Vamos a mais um exemplo. Aqui, o que lembra a você dessa operação matemática envolvendo zero, né? Na operação matemática de soma, por exemplo, 0 mais 3 resulta no valor 3 também, que é a propriedade do elemento neutro, onde o elemento neutro é o zero. Né? Então, se a gente fizer 0 mais 3, resulta em 3. Se a gente fizer 3 mais 0, resulta em 3. Já na operação matemática de subtração, isso não é possível, porque, embora 0 menos 3 resulte em 3 também, mas 3 menos 0, aliás, aqui 0 menos 3 resulta em menos 3, né? E aqui 3 menos 0 resulta em 3. Então não é possível que haja a propriedade do elemento neutro na operação matemática de subtração envolvendo números naturais. Tá? Então só para você fixar essa informação aqui, olha, independente de entender se existe propriedade ou não do elemento neutro, olha, você sabe que 0 menos 3 resulta num número negativo, que é o menos 3. Nesse caso aqui também é um número que representa, ou melhor, que faz parte do conjunto dos números inteiros, ok? E não é um número natural. E, por sua vez, se você subtrair 3 menos 0, portanto, 3 o minuendo, 0 o subtraindo, né, vai resultar num 3 positivo, certo? Vamos a mais um exemplo. Então aqui eu já montei a operação matemática de subtração de forma vertical, né? E aqui para ilustrar uma questão, vamos estudar sempre operação matemática de subtração cujo resultado sempre resulte num número natural, tá? E para isso, a primeira parte do cálculo, né, que é o número 245, é o chamado minuendo, ele sempre vai ser o maior número, tá? E o subtraendo, sempre o menor número. Nessa outra operação aqui, olha o que acontece. O número de cima, o 172, é menor que o número de baixo, tá? Então vamos trabalhar com esse tipo de cálculo aqui, certo? Então 245 menos 172, o resultado dá 73, um número natural. Se a gente trabalhar com esse tipo de cálculo aqui, tá? Com o número de cima menor, o número de baixo maior, olha o resultado que teremos. Teremos o resultado de um número que não é natural. Portanto, nestes vídeos sobre operação matemática de subtração, por enquanto, só vamos trabalhar com números naturais cujo resultado dê um número natural, certo? Mais um exemplo aqui é o 6 menos 6, tá? Então veja que são dois números iguais na subtração, cujo resultado vai ser sempre um número nulo, né? Diferentemente da soma entre dois números naturais, em que não existe dois números naturais que somados resulte no algarismo ou número ou valor zero, não é? Mas na subtração isso é possível, né, desde que os números sejam iguais. Então aqui nós temos dois números naturais iguais, né, meia dúzia com meia dúzia, em que há entre eles uma operação matemática de subtração cujo resultado vai ser zero. Logo, na operação matemática de subtração envolvendo números naturais, é possível que dê o resultado como zero. E para isso é muito fácil, basta lembrar dessa situação aqui. Números iguais, se subtraindo, sempre será o resultado zero. Certo? Então essa aula foi para explicar, fazer uma introdução sobre a operação matemática de subtração,
levando em conta as propriedades, se existem ou não, no caso não existem as propriedades, as mesmas propriedades que existem na operação matemática de soma não existem para a subtração, e isso nós aprendemos, certo? E aprendemos que tipo de situação nós vamos trabalhar em relação à subtração, sempre, né, envolvendo um número cujo minuendo ele é sempre um número maior, subtraindo sempre um número menor, e cujo resultado vai ser sempre um número natural. Então, para os próximos vídeos, sempre trabalharemos com esse tipo de número em relação à operação matemática de subtração envolvendo números naturais, certo? Bem, amigo, vamos terminando a nossa aula deste vídeo. Procure revê-la, procure acessar na descrição as aulas prévias, procure compartilhar, né? Assim você dissemina o saber, o conhecimento. Uma boa aula, um bom estudo e até a próxima.